Oi, tudo bem por aí? Essa é a aula 3 do nosso curso de oculoplástica, Anatomia, Fisiologia e Propedêutica das Vias Lacrimais. O filme lacrimal apresenta 3 camadas. A mais externa é a camada lipídica, produzida pelas glândulas de Meibômios e Zeiss. A camada aquosa é a intermediária, produzida pelas glândulas lacrimal principal e glândulas lacrimais acessórias. A camada mais interna é a mucoide, produzida pelas células caliciformes, criptas de Henle e glândulas de Mann. A glândula lacrimal principal é responsável pela secreção reflexa da lágrima. Ela fica entre o bulbo e o teto da órbita, no quadrante lateral superior, na fossa da glândula lacrimal, que fica no osso frontal. Uma expansão lateral do levantador da pálpebra superior divide a glândula lacrimal principal em duas porções: a porção orbitária, que é a maior, e uma porção palpebral menor. Ela é inervada por fibras simpáticas e parasimpáticas. Já as glândulas lacrimais acessórias são responsáveis pela secreção basal da lágrima. As glândulas de Krause ficam na substância própria da conjuntiva, cerca de 20 no fórnice superior e 6 a 8 no fórnice inferior, e as glândulas de Wolfram na borda superior da placa tarsal. A via lacrimal excretora é o assunto principal dessa aula. Ela é formada pelos pontos lacrimais, um superior e um inferior, pelos canalículos lacrimais, um superior e um inferior, pelo canalículo comum, pelo saco lacrimal e pelo ducto nasolacrimal. Os 3 primeiros formam a via lacrimal excretora alta e os 2 últimos a via lacrimal excretora baixa. Temos um ponto lacrimal superior, PLS, e um ponto lacrimal inferior, PLI. Eles ficam na região medial da pálpebra, voltados para o globo ocular. Se não estiverem voltados para o globo ocular, se estiverem visíveis, a gente tem o ectrópio de ponto lacrimal. Os pontos lacrimais têm um diâmetro de 0,2 a 0,5 mm, em média 0,35 mm. O ponto lacrimal inferior é maior e pode apresentar formatos diversos. Apesar disso, a drenagem dele é 50% por cada ponto, diferente de bibliografias mais antigas que diziam que o ponto lacrimal inferior tinha uma drenagem maior. De olhos abertos, a gente pode observar na imagem à direita inferior, o ponto lacrimal superior fica mais próximo do canto interno, meio milímetro mais próximo. De olhos fechados, os pontos lacrimais ficam justapostos. Agora falando dos canalículos. Nós temos os canalículos lacrimais, um superior e um inferior. Acompanhe no desenho à direita. O canalículo lacrimal superior e inferior tem uma porção vertical, que mede de 2 mm, uma ampola, que tem uma largura de 1,5 a 2 mm, e uma porção horizontal, que mede de 6 a 10 mm de comprimento. O canalículo inferior é maior do que o superior. Depois, o canalículo comum, que está presente em 90% das pessoas e normalmente é único. Em 10%, os canalículos desembocam direto no saco lacrimal. Tem um ângulo entre o canalículo superior e inferior de 38 graus, que aumenta quando a via lacrimal excretora está obstruída. Na canaliculite, a inflamação do canalículo, o principal agente etiológico é o Actinomyces israeli, que é um germe gram-positivo. O saco lacrimal é uma estrutura saculiforme que fica na fossa para o saco lacrimal, sobre o osso lacrimal. É a estrutura mais larga da via lacrimal. Tem um diâmetro normalmente de 2 a 3 mm, que vai aumentar muito num caso de obstrução baixa. Se houver fístula por obstrução, essa fístula vai ficar na pálpebra inferior, abaixo do ligamento cantal medial. O duto nasolacrimal liga o saco lacrimal até o meato inferior, que é o final da via lacrimal. Tem uma porção intraóssea no osso maxilar e uma porção meatal.
é a porção terminal e a maior parte da via lacrimal excretora, é a mais longa. A válvula de Asner é a principal responsável pela obstrução lacrimal congênita, fica no final do ducto nasolacrimal. 90% das crianças melhoram espontaneamente no primeiro ano de vida, e a ideia é só intervir caso de dacriocistite ou dacriocéria. Existem muitas válvulas e epônimos na via lacrimal. Não é preciso saber cada uma delas. As principais talvez sejam as 4 últimas. A válvula de Rosenmüller, que fica na junção do canalículo comum com o saco lacrimal. A válvula de Krause, que fica na junção do saco lacrimal com o duto nasolacrimal. A válvula de Theilefer, que fica no meio do ducto nasolacrimal. E a válvula de Asner, essa sim é obrigado a saber, é a principal delas, que fica no ducto nasolacrimal com o meato inferior. O mecanismo de bomba lacrimal é essencial para o funcionamento adequado da via lacrimal excretora. Acompanhem no desenho abaixo. Em A lágrima penetra nos pontos lacrimais por capilaridade e gravidade. Em B, com o fechar das pálpebras, os canalículos se encurtam, a inserção profunda do orbicular pré-tarsal vai se contrair, expande o saco lacrimal, e isso cria uma pressão negativa na via lacrimal excretora com um mecanismo de sucção. Em C, com o abrir dos olhos, os músculos se relaxam, o saco lacrimal vai se colapsar, forçando a lágrima em direção ao duto nasolacrimal, em direção ao nariz. O lacrimejamento ativo ou hipersecreção lacrimal vem do aumento da produção da lágrima. Isso está relacionado a afecções oculares de origem alérgica, inflamatória ou infecciosa, ou ainda de processos irritativos, como corpos estranhos e triquíase. A hipersecreção lacrimal primária é extremamente rara. O lacrimejamento passivo ou epífora é o que a gente vai falar principalmente, é o mais importante dentro dessa aula. Se refere ao não escoamento das lágrimas em razão da dificuldade de a lágrima alcançar e adentrar as vias lacrimais excretoras. O lacrimejamento passivo ou epífora corresponde a 3 a 5% dos pacientes em uma clínica oftalmológica, mais comum em mulheres idosas. Questão de diferenciar a epífora do lacrimejamento ativo, a gente deve fazer por anamnese e exame oftalmológico. Se a gente tiver um lacrimejamento na presença de um olho calmo, ou seja, pensando no lacrimejamento passivo, a gente vai ter ou obstrução da via lacrimal excretora, que pode ser parcial ou total, ou falha no mecanismo de bomba lacrimal, ou seja, uma obstrução funcional, ou uma compressão extrínseca que não vai permitir o escoamento da lágrima. Na anamnese, a gente tem que pensar em algumas características que vão nos falar mais a favor de obstrução alta ou baixa. Pensando em obstrução alta dos pontos ou canalículos lacrimais, o lacrimejamento vai ser sem secreção. Já numa obstrução baixa, do saco lacrimal para baixo, saco lacrimal e ducto nasolacrimal, a gente vai pensar num lacrimejamento com secreção. Em relação aos antecedentes, na anamnese, a gente deve perguntar sobre traumas órbito-palpebrais, cirurgias prévias, tanto oftalmológicas quanto nasais, e doenças sistêmicas. Na ectoscopia, devemos avaliar o posicionamento palpebral, frouxidão tarso-ligamentar relacionada à tensão palpebral, os pontos lacrimais, se estão tópicos ou em ectrópio, se o ponto lacrimal é pérvio ou se está estenosado, avaliar o escoamento da lágrima, se mais para a região nasal ou temporal, e se existe ou não secreção ocular. Para o diagnóstico de canaliculite, nós temos um ponto lacrimal dilatado e pus que reflui espontaneamente a partir do mesmo. Na dacriocistite aguda, temos aumento de volume em topografia do saco lacrimal, se estende ou não pela pálpebra inferior, abaixo do ligamento cantal medial. Na expressão do saco lacrimal, ou seja, apertando o saco lacrimal, como na imagem abaixo, se observarmos refluxo de secreção ou de lágrima viscosa,
Isso é diagnóstico de obstrução baixa da via lacrimal. O volume desse refluxo indica o grau de dilatação ou ectasia do saco lacrimal. Se não houver refluxo, a expressão do saco lacrimal pode ser ou uma obstrução alta, ou então uma obstrução parcial ou compressão extrínseca da via lacrimal excretora, ou o saco lacrimal pode estar preenchido por uma lesão sólida, uma suspeita de neoplasia, por exemplo. O teste do desaparecimento do corante, ou teste de Milder, ou ainda teste de Zappia-Milder. Pingamos uma gota de fluoresceína no fundo de saco conjuntival dos dois olhos. É importante que seja nos dois olhos porque é um teste comparativo. O teste é dito negativo quando o corante desaparece num período de 3 minutos. Isso significa que o corante entrou pela via lacrimal e ela é pérvia. Quando o teste for negativo, mas a expressão do saco lacrimal for positiva, ou seja, o refluxo positivo, isso vai indicar que tem obstrução baixa da via lacrimal e o saco lacrimal vai estar dilatado. Ou seja, refluxo positivo é sempre indicativo de obstrução baixa da via lacrimal excretora. Quando o teste for positivo, ou seja, o corante não desapareceu dentro dos 3 minutos, isso vai indicar obstrução da via lacrimal excretora. Mas isso não identifica nem a natureza, nem a localização da obstrução. Lembrar que esse teste a gente faz muito em criança e ele costuma ser muito dúbio em crianças que choram durante a avaliação. Outra coisa importante de lembrar, Milder não retentor seria esse teste negativo e Milder retentor o teste positivo. O teste de Jones 1, ou teste primário do corante de Jones, é feito com um paciente sentado, pingada fluoresceína no fundo de saco conjuntival e feita anestesia da mucosa nasal com lidocaína a 4%, em aerosol ou tampão. Então, colocado um espéculo nasal, foco frontal e cotonete, que é introduzido pelo ósteo nasal. E se observa a presença ou não de fluoresceína no meato inferior após o período de 5 minutos. A interpretação desse exame. Se o corante chega no nariz, então o teste é dito positivo e a via lacrimal excretora é pérvia. Se o corante não chega no nariz, o teste é dito negativo e temos obstrução da via lacrimal excretora, ou falso negativo, ou falha da bomba lacrimal. Esse exame sofre influência da posição do paciente, da frequência do piscar, gravidade, volume do corante, condições do assoalho nasal e anatomia da concha inferior. Quando o teste é negativo, é preciso realizar o teste de Jones 2 ou o teste secundário do corante de Jones. O teste de Jones 2 ou o teste secundário do corante de Jones é complementar ao teste de Jones 1. É preciso lavar o lago lacrimal para remover o corante e depois fazemos a irrigação da via lacrimal excretora com soro fisiológico para verificar se há refluxo de soro pelos canalículos ou se o soro chega no cotonete colocado na fossa nasal ou orofaringe. Além do soro, pode ter fluoresceína, que foi pingada anteriormente no teste de Jones 1, tingindo o cotonete que está no meato inferior. A interpretação desse exame. Se tanto o soro fisiológico quanto o corante chegam no nariz, então o teste é dito positivo e temos obstrução parcial, o corante atingiu o saco lacrimal. Se só soro fisiológico chega no nariz, o teste é positivo e temos obstrução alta e incompleta ou ainda falha da bomba lacrimal. Se nenhum líquido chega no nariz, o teste é dito negativo e isso significa obstrução completa da via lacrimal. O teste gustativo é pouco usado na prática pela subjetividade desse exame. É feita a instilação de substância que tem um sabor, doce ou amargo, e perguntado para o paciente se ele sente algum gosto na orofaringe. Deve-se aguardar 15 minutos entre um lado e outro para que não confunda o paciente. A irrigação das vias lacrimais é tecnicamente mais simples que o teste de Jones. É feita a dilatação dos pontos lacrimais, então se injeta soro fisiológico nos canalículos superiores e ou inferiores. A interpretação desse exame. Se soro alcança as vias nasais sem refluxo, provável pseudo-obstrução da via lacrimal excretora.
Se existe refluxo com trânsito rápido pelo canalículo oposto, então existe uma obstrução no canalículo comum. Se tem refluxo pelo mesmo canalículo, a obstrução está nesse canalículo. A sondagem de vias lacrimais é um procedimento tanto semiológico quanto terapêutico. Ele é o procedimento mais realizado para obstruções congênitas da via lacrimal excretora. Nesse caso, a gente quer desobstruir a válvula de Asner, que fica no final da via lacrimal excretora. A gente faz a dilatação do ponto lacrimal e então passa uma sonda de Baumann que progride pelos canalículos. Qual é a interpretação? Hard stop é quando a sonda chega até o osso nasal. Então a gente sente com a sonda bater no osso. Isso significa que não existe obstrução canalicular, não existe obstrução alta. Soft stop é quando a gente sente uma obstrução nesse canalículo, em algum dos canalículos, seja no canalículo que a gente está entrando ou pelo canalículo comum, e aí a gente tem uma obstrução alta. Na grande maioria dos casos, a gente consegue diagnosticar a obstrução da via lacrimal excretora com anamnese e exame físico, não é necessário nenhum exame complementar. Mas, algumas vezes é preciso solicitar exames complementares, como a dacrocistografia. Ela deve ser realizada sempre bilateralmente. Isso é um problema muitas vezes, porque a gente solicita o exame e os pacientes voltam com o exame realizado em um só lado, porque é mais barato fazer em um só lado. Isso é um problema, porque o ideal é a gente fazer um exame comparativo, comparar um lado com o outro. Ele contribui para a localização precisa da estenose ou obstrução da via lacrimal excretora. Avalia também o grau de dilatação da via lacrimal e estruturas vizinhas. É útil na programação cirúrgica e na previsão do prognóstico pós-operatório da dacrocistorrinostomia. Como é feito esse exame, a dacrocistografia? Com o paciente posicionado, na posição sentada, é pingado um colírio anestésico em ambos os olhos. É feita então a dilatação do ponto lacrimal superior ou inferior, do lado a ser avaliado, então é feito um lado de cada vez. E então o contraste é injetado sob pressão usando uma cânula. Então é um exame sob pressão, sob condições não naturais. Então é feito a aquisição de imagens utilizando radiografia convencional ou digital. O contraste pode ser hidrossolúvel ou lipossolúvel. O oleoso é mais denso, fornece dados anatômicos com melhor definição e tem eliminação mais lenta. Já o contraste aquoso, ele passa mais rápido pela via lacrimal e tem necessidade de se radiografar ainda durante a injeção do contraste. A dacrocintilografia é feita na suspeita de obstruções funcionais da via lacrimal. É feita com o paciente sentado, em frente a uma gama-câmara, e ele deve permanecer imóvel. É feita a instilação no fundo de saco temporal inferior de 10 microlitros de solução salina de pertecnato de sódio, que já foi inclusive tema de prova o nome dessa substância. Usando então uma micropipeta ou um frasco de colírio. E faz então a aquisição sequencial das imagens. É um exame que não fornece riqueza de detalhes anatômicos. Nem sempre o local da obstrução vai estar bem documentado. Fornece dados funcionais da via lacrimal excretora, estando bem indicado para a investigação de bloqueios funcionais. Não requer cateterização de canalículos nem a injeção de substâncias sob pressão. Na tomografia computadorizada, a imagem da via lacrimal é melhor observada. Pode-se utilizar a injeção de contraste oleoso numa associação com dacrocistografia para tornar ainda mais nítida a via lacrimal excretora. É o exame preferido pelos dacriólogos americanos para a propedêutica da via lacrimal excretora. Mas, pelo alto custo, é reservada para casos selecionados, tais como fraturas de ossos da periórbita, tumores de canal nasal e investigação de causas de insucesso de dácrio. Existe ainda a questão de submeter o paciente a altos níveis de radiação. A ressonância magnética tem maior capacidade para avaliar tecidos moles. Tem a vantagem de não expor o paciente à radiação ionizante. A via lacrimal excretora pode ser observada mesmo sem infusão de contrastes, já que os líquidos são vistos em destaque em algumas sequências de pulso. A presença de contraste, como gadolínio,
pode facilitar ainda mais a observação da via lacrimal excretora. É feita somente em casos selecionados em função do alto custo, para avaliação de traumas complexos, tumores e seus limites e ainda para planejamento cirúrgico. A endoscopia nasal ajuda na avaliação de doenças das fossas nasais, como rinite alérgica, lateralização e hipertrofia do corneto inferior, etimoidites, pólipos e tumores primários de fossa nasal. Pode ser utilizada ainda em casos de avaliação de insucesso de dácrio ou de sondagens da via lacrimal excretora. Os endoscópios rígidos fornecem melhor imagem, dispõem de luz fria e dispositivos para documentação. Dito isso, podemos dividir os exames realizados na propedêutica das vias lacrimais em dois: os exames funcionais e os anatômicos. Os funcionais são aqueles que fazem apenas a observação, sem injeção sob pressão. São os testes usando corantes, a cintilografia e a ressonância magnética. Já os exames anatômicos fornecem informações sobre a anatomia da via lacrimal excretora, como a dacricistografia, a tomografia e a endoscopia nasal. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.